Olá, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo, tudo bem? Tudo bem. Fala galera, nós vamos para o nosso segundo episódio do Podcast. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, com ela que é empresária, franqueada da Peça em Dor, formada em fisioterapia e pós-graduada em geriatria. Tá certo, Alice? Isso mesmo. Boa noite. Vamos se apresenta, por favor, Alice. Olá, eu sou Alice, eu sou fisioterapeuta desde 2004, trabalho na Peça em Dor desde 2012, então 10 anos de trabalho com palmilhas ortopédicas, tenho especialização em geriatria e gerontologia clínica pela Universidade de Santa Cecília. E desde 2016 eu sou franqueada da Peça em Dor, então eu tenho uma unidade na cidade de Santos. Muito bem. E por que você escolheu cuidar dos pés das pessoas? Os pés são a base de tudo, né? É o que ajuda a gente a se manter em pé, é o que ajuda a gente a se locomover de um lado para o outro e são a base. Então, muitas vezes a gente vê alterações, dores que a pessoa tem na coluna, nos joelhos, ou até mesmo nos tornozelos, e que estão relacionados a alterações e problemas que acontecem na base do corpo, né, nos pés. Entendi. E por que você escolheu uma franquia? Então, como eu já trabalhava, na área e me identifiquei muito, porque eu percebia que muitas pessoas elas tinham as dores e elas não imaginavam que pudesse vir, por conta de sapatos errados, por conta, de como era a pisada delas. Então quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi o quantas pessoas, que tinham dores e que não imaginavam que essas dores estavam relacionadas a problemas nos pés. Era uma vontade do franqueado, do dono da empresa, montar unidades em outras cidades fora de São Paulo. A Pecendor é uma empresa de São Paulo, né, com sede em São Paulo. Certo. E e eles resolveram, abrir outras unidades e me convidaram para abrir a primeira unidade que foi fora da cidade de São Paulo. Então, Santos foi praticamente a primeira franquia da Peça em Dor. E assim, quando eu trabalhava, em São Paulo, eu subia e descia todos os dias, porque eu sempre morei em Santos. Então, isso acabava sendo muito cansativo. Então casou essa vontade deles de abrir uma unidade fora da cidade de São Paulo, com, a minha vontade de estar mais próxima da minha casa, né, ter mais Sim. qualidade de vida. E quanto tempo Então, você já trabalhava lá? eu estava trabalhando desde 2012 e a Ah, franquia tá. começou em 2016. Você já tinha uma Então experiência, né? já. Eu acho que isso auxiliou muito, porque quando você conhece do negócio, quando você já está no meio, né, e facilita para que você abra, um negócio sabendo de todas as fases. Eu acho que me ajudou muito a experiência em São Paulo para abrir o meu negócio, porque eu pude, trabalhando na matriz, conhecer todas as fases do processo. Eu fui responsável técnica deles por um período, então eu conhecia desde o primeiro atendimento, né, a recepção, até a diretoria, até como funcionava a fábrica, todo o processo de desenho. Então eu conhecia todos os setores da empresa e isso facilita para quando você monta o seu próprio negócio, né, você entender tanto da parte financeira, né, a Sim, importância de sim. você ter um Sabe todos os controle. ciclos, né? Exatamente. A importância de você conhecer, todos esses ciclos, faz com que você tenha uma gestão melhor, né. Com Hoje eu certeza. tenho 3 funcionários que trabalham comigo. Mas se eu não tivesse tido essa experiência de trabalhar vendo uma empresa grande, né, os vários setores, eu acho que seria mais complicado abrir o negócio, né. Entendi, entendi. E
Você tem a mesma impressão que eu, que as pessoas negligenciam muito os pés? Ai, com certeza, com certeza. As pessoas elas judiam muito dos pés, né, são calçados inadequados, muitas vezes se preocupando mais com a estética do que com com as dores, né. Eu acho que no geral as pessoas elas sentem dores e se acostumam Sim, com isso e vivem com isso, então, as unhas que devem ser cortadas de uma maneira correta, eu acho que as pessoas não valorizam, né, só quando dói o calo. sim. É, e é interessante que eles acham que os problemas dos pés é dos pés só. Eles não veem do resto do corpo. Eles não Eles percebem não que é um que é um conjunto, né. sintoma, né, que é um Uhum. sintoma, o pé é um É, sintoma do que está acontecendo com o teu corpo, né. é. Eu Com costumo as fazer uma analogia para as pessoas, que o nosso corpo ele é uma máquina, né, e é sim, formado por várias engrenagens, várias articulações, então tá tudo conectado. Quando a gente fala para a pessoa: "Olha, essa dor que você está sentindo no quadril, é porque você está com uma alteração do seu pé", parece que você abriu um novo mundo para a pessoa, ela nunca pode exatamente. imaginar. E isso vale para outras partes, né, às vezes a pessoa tem uma dor no ombro ou até no cotovelo que está relacionado à coluna. Então, as pessoas elas não conseguem perceber que é um todo, né, que você tem que cuidar do todo. E o pé é a base, né, é É, o que sustenta, então entendi. E fala um pouquinho o que que faz a Pé Sem Dor para quem ainda não conhece a A Pé Sem empresa. Dor, ela é uma empresa que a gente faz uma avaliação de pisada, nós fazemos escaneamento em 3D do pé das pessoas para a construção de palmilhas ortopédicas. A Pé Sem Dor foi a primeira empresa a trabalhar com design em 3D, então a gente faz o molde 3D do pé da pessoa e faz as palmilhas em impressão 3D. Então, é muita precisão e muita tecnologia envolvida. A gente trouxe essa tecnologia da Alemanha, né, então é muito, específico. Então, nós temos fisioterapeutas que fazem as avaliações, e isso faz com que a gente tenha um tratamento mais completo. A palmilha não é simplesmente algo que a gente coloca no sapato da pessoa, é algo para melhorar a postura dela, para mexer com a dinâmica do andar dela. Então faz toda a diferença, às vezes até na postura da pessoa, assim, no andar, no porte dela, né, e a Pessendor trabalha com isso. E, em paralelo, eu tenho um consultório de fisioterapia ligado a essa parte ortopédica. Então eu trabalho com reabilitação em conjunto com as palmilhas ortopédicas da Pé Sem Dor. Então é fantástico, porque eu consigo unir as 2 coisas, né, alongamentos, fortalecimentos e a palmilha. E você confecciona calçados também, né? Isso, nós fazemos calçados sob medida, também feitos com, escaneamento em 3D, em parceria com uma marca chamada Opananken, que é uma marca para diabéticos, então é todo um cuidado com, o material interno para não causar ferida, para não ter bolhas. A gente trata bastante pessoas com diferenças grandes de uma perna para outra, né, as alterações de coluna, dedos em garra, então são várias patologias aí que a gente atende. Então, Entendi. é legal. Me diz uma coisa, Alice, ser um franqueado, ele tem que seguir as regras Sim. da franquia, correto? Sim, sim, sim. Toda a E parte de, eh, avaliação, como é feita a nossa avaliação, ela faz parte de um padrão de atendimento, né, não é só um padrão, de local, né, do ambiente em que você está. O atendimento que é feito na unidade de Santos, ele é o mesmo atendimento feito em qualquer unidade da Pacendor, no Brasil todo. entendo. E você, ainda assim, você tem liberdade de atuação? Você pode fazer alguma coisa fora aquilo que está dentro do contexto da franquia?
Na parte das palmilhas, não. Eu, como fisioterapeuta, eu tenho a autonomia de prescrever, né? Faço a avaliação da pessoa, prescrevo as correções da palmilha dela, não tenho autonomia no sentido da construção, que eu não me envolvo mais nessa parte de construção, porque é feita toda pela matriz, na fábrica. Mas a gente dá orientações de tratamentos complementares, como a fisioterapia, a gente faz acompanhamento às vezes com podólogo, alguns casos a gente encaminha para dermatologistas ou ortopedistas. Então, eu tenho uma flexibilidade do meu atendimento, mas a gente tem que seguir as regras da franquia, né? No ponto de vista de tabela de preços, mesmo isso relacionado ao atendimento, né, o padrão do atendimento, isso é muito importante de você seguir para que as pessoas tenham a mesma experiência em qualquer lugar, né, do Brasil. Entendi. E você sabia você tinha noção da atuação do podólogo nesse nicho que você trabalha? Eu vejo como muito importante. Como a Pessendor é uma empresa que acaba investindo muito em marketing, né? Então as redes sociais é forte para a Pessendor, acaba que muitas pessoas nos procuram e não tem a demanda para palmilhas, elas têm outras necessidades. Então, às vezes, eu tenho pessoas que veem a propaganda, porque nós oferecemos uma avaliação gratuita para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, eu vejo muitas pessoas que nos procuram sem ter a necessidade de uma palmilha, e sim de outros tipos de atendimento, por exemplo, de podologia. Então, às vezes, a pessoa nos procura porque a unha está encravada, às vezes, ela nos procura porque tem uma micose. Então, a Pessendor eu acho que acaba sendo uma empresa que quando a pessoa pensa: "Ah, eu estou com uma dor no pé", independente da razão, eu vou procurar esse local. Então, é muito importante ter a parceria de um podólogo, para que a gente consiga ter um tratamento mais completo, né, dos nossos pacientes lá. Eu acho que é importante não só o podólogo, né, o dermatologista, como eu É uma falei, equipe multidisciplinar, né? precisa da equipe multidisciplinar para que a gente consiga fazer com que a pessoa tenha um tratamento mais global, né? É importante Sim, que o tratamento seja global. E isso às vezes envolve ela trocar o calçado que ela está usando. Então, a gente, às vezes, e eu acredito que na podologia também seja assim, você tem que orientar a mudança do calçado total, para a total. pessoa, É porque um isso trabalho de influencia. conscientização, né? É, as pessoas elas se preocupam, como eu disse, muito com estética. Então, essa semana mesmo eu atendi um rapaz de 15 anos e ele veio para mim falando que o principal problema dele é que as unhas encravavam. E, e aí, quando eu fui, eu falei: "Ah, tudo bem, né, vamos dar uma olhada". Quando eu fui fazer as medidas do pé dele, eu fiz as medidas do calçado dele, eu percebi que ele estava usando um calçado apertado para o pé dele. Eu E ia a te perguntar isso, se você é, passa por esse assunto. e aí ele falou para mim: "Ah, é que eu gosto muito dessa marca", é uma marca específica, porque estava na moda, né, todos os amigos usam. Eu falei: "Tudo bem, mas você pode escolher um pouco diferente". Ele perguntou para mim: "Ah, você não tem uma cirurgia em que você possa cortar uma parte do meu pé?". Eu falei: "Pelo amor Gente, de Deus". de Falei: jeito "Não, nenhum. não". Eu falei: "É só você escolher um calçado de um tamanho menor". Aí você tem que ir por lúdico, né, muitas vezes, de mostrar para ele: "Olha, esse é o tamanho do seu pé. Olha o tamanho do seu calçado. Você não está conseguindo sentir que seus dedos estão apertados aqui. É importante que você use um calçado maior. Olha o formato do seu pé". As pessoas elas têm muitas diferenças, né, o indivíduo realmente é muito Sim, individual, se a gente for pensar. exatamente.
E a gente tem que tratar integralmente, né? Com Você certeza, sabe que lá com no certeza. consultório, quando eu faço a ficha de anamnese e pergunto sobre se faz atividade física, se tem bons hábitos de alimentação, a pessoa fica olhando para minha cara, porque que o podólogo quer saber se eu como direito, se eu faço atividade física. E É muito olha interessante isso. E olha que não é muito diferente lá com a gente. Eu também atendo as pessoas e pergunto sobre a questão de atividade física, porque parece uma coisa que para a gente, talvez da área, seja simples, mas você explicar para uma senhora que ela não pode usar uma sapatilha para fazer as caminhadas, É, é algo que faz muita diferença na vida dela. Então esse papel de orientação da gente, que é a área da saúde, né, os sim. pés, cuidar dos pés é saúde, não é estética. As pessoas às vezes: eu acho meu pé muito feio". Eu não sei se você passa por isso também. Sim, aí esconde dentro do sapato É. e tá tudo bem, entendeu? Ninguém vai ver mesmo e aquilo só vai piorando, né? É, Porque, e aí deixa abafado, né, e aí aham, depois reclama: "Ai, minha unha tá escura". Então, né, ele fica só abafado, você não deixa esse seu pé ventilar, então é muito, é impressionante. Eu pensei que era sim. só eu, então tá tudo bem. Mas Não. vamos falar, e quando você começou ali, se você teve alguma dificuldade, tá certo que você Ai, falou que você já veio com uma bagagem e tal, você já tinha uma sim, experiência, mas sim. sempre acontece algumas coisinhas, né? Olha, eu acho que o começo, assim, vou dizer, da minha dificuldade foi que, a oportunidade veio para mim. Então, eu fui Tu só abraçou? mais ou menos, porque como eu disse, já era uma vontade do diretor da empresa, dono da empresa, abrir uma unidade fora. Então ele veio para mim com a proposta. Quando ele veio com essa proposta, a minha primeira reação, era dizer não, porque eu tinha muito medo de empreender. Eu, por ser talvez da área da saúde, eu não conseguia me imaginar, sendo Empresária, dona de um negócio, né. Eu certo. pensava: "Não, gente, eu sou fisioterapeuta", sabe, você não se imagina sendo dono de um lugar, porque a gente pensa que a burocracia é muito grande, e realmente é, né, que você paga muitos impostos, tal. Então, é uma das coisas que eu propus é que eles me auxiliassem nisso, na parte administrativa da coisa, porque Certo. na parte do meu, vou dizer assim, do meu trabalho, né, da fisioterapia, na minha parte técnica, eu sou extremamente segura, mas assim, para você abrir um negócio, envolve muita coisa. Então, eh, eu tive muito medo no começo, acho que a minha dificuldade foi isso, a parte de administrar, de você, ter o controle, né, de separar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, financeiramente, porque a gente está muito acostumado a trabalhar e ter salário no final do mês, então vem Exatamente. sendo um aprendizado, acho que é um aprendizado diário, você administrar funcionário, você pensar em agora, principalmente final do ano, 13º, férias, então são várias coisas que você não tem noção, né. Só vai vendo ao caminhar, né? No cotidiano, no cotidiano. Eh, e eu acredito que se eu não tivesse um apoio como eu tive deles, talvez eu não tivesse durado tanto tempo, porque os primeiros meses é sempre muito difícil para qualquer negócio, né, porque você tá sendo conhecido no local. Então, Sim. quando você começa, é um trabalho de formiguinha. No meu caso, era visitar os médicos, eu reservava um dia para fazer, para panfletar, né, para conhecer os meus vizinhos de sala, você se apresentar no local. Então, até você se consolidar, até você conseguir ter, um fluxo de pessoas, isso leva um tempo. Então, se você não está preparado, digo financeiramente,
tem muitas empresas que em menos de 1 ano ou duram 1 ano, 2 e logo fecham, né. Como foi para você na pandemia, Alice? Ah, eu ia falar sobre isso. Foi um pouco complicado, mas graças a Deus, como eu sempre me organizei bastante, foi difícil, mas eu sobrevivi, literalmente. Porque a minha atividade, por mais que você tenha teleatendimento, a minha atividade é uma atividade muito física, né. A área Sim, que eu trabalho na fisio é uma área muito física, né, de atendimento, onde eu trabalho às vezes com reeducação postural global, com exercícios, então é difícil você fazer isso virtualmente com as pessoas. Por conta, em alguns períodos, a gente não podia fazer atendimento e boa parte do meu público são idosos, né, então era o aham. grupo de risco. E olha, é engraçado porque se eu tivesse aberto, eu tenho certeza que algumas pessoas iriam, algumas idosinhas iriam. Sim, sim, Mas eu com falava: certeza. "Não, é melhor a senhora ficar em casa, né, tá numa situação complicada, é perigoso". Alguns falavam assim: "Olha, eu vou, mas não pode falar para o meu filho". Olha isso. Nossa senhora. Então, eu fechei por um período, porque a gente, não podia abrir, né, como a franquia, ela é um comércio, de venda de palmilhas, então o comércio eu tive que ir seguindo as regras, né, de abertura. Então a gente começou devagar, eu acho que fechado, eu fiquei mais ou menos um mês e meio. E aí eu fui voltando aos atendimentos, parcialmente, então parte do dia eu ia um funcionário, na outra parte ia outro, graças a Deus eu não precisei dispensar nenhum funcionário, eu consegui manter, né, porque era uma situação muito complicada para mim e para eles, então, E quando tu ainda começou sozinha, mais. Alice, ou tu já começou Eu com os 2 comecei funcionários? Não, eu comecei sozinha numa sala pequenininha, era uma sala de menos de 40 metros, era uma recepção e eu. Era uma menina na recepção e eu fazendo os atendimentos e as palmilhas, eu não tinha o consultório a princípio. Isso em 2016. Quando em 2018 eu fui para uma sala maior, então eu já peguei, minha primeira funcionária, então foi quando eu comecei a ter essa experiência de empregar, que assim, é muito gostoso. Eu até brinco com eles que eu me sinto bem pagando o salário deles, porque eu valorizo muito, sabe, Sei. as mãos que estão comigo, eu valorizo muito, porque se não são elas, eu não conseguiria me dedicar a outras coisas. Sim, Eh ninguém faz nada sozinho, essa é a realidade, né. A exatamente, gente precisa então delegar, precisa confiar e se não sim, der certo a gente troca e pronto, sim, mas tem que fazer alguma coisa, né. sim, sim. Hoje você tem um gestor financeiro ou é você que cuida dessa parte também da franquia? Eu tenho o apoio da franquia nesse sentido, eu faço a minha própria gestão com o auxílio do meu marido. Meu marido, trabalha na área de TI e ele gosta e trabalha com planilhas, então ele me auxilia bastante nessa questão da gestão. Eu falo que ele é praticamente o meu sócio, né, então é com ele que eu divido alegrias e tristezas. Tá certíssima, certíssima. Companheiro de tudo, né. Lógico, é junto, é junto, Tem que ser. né. E teve no começo, assim, algum erro que você cometeu, se pode se chamar de erro, que você alertaria quem tem vontade de empreender, ou seja na franquia, ou seja para abrir um negócio sozinho? Ai, erro, ai, deixa eu pensar. Eu acho que a o que eu foi o que eu falei relacionado a você ter um preparo financeiro, você ter um caixa.
E eu acho que conhecer do negócio, é muito importante você conhecer todos os setores de um negócio, principalmente quando você, quer uma área diferente da sua, sabe. Eu Sim. percebo, algumas pessoas que são fisioterapeutas, que se formaram comigo, que hoje estão em áreas diferentes, e abriram franquias, assim, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, mas eu vou abrir uma franquia na área alimentícia. Entendi. Só para E não investir. Exato, como um investimento. E até mesmo dentro, da Pessendor, eu teve um período que eu trabalhei, com as unidades, e eu percebia que pessoas que não tinham um conhecimento profundo do que elas estavam fazendo, não duravam muito tempo com a unidade própria, que se tornava uma franquia. Então, você tem que ter muito amor pelo que você faz, porque não é fácil, sabe? Principalmente no Brasil, eu acho que não é fácil. Você tem que amar muito o que você faz. Então, não é bem um erro, mas é desafiador. Eu acho que principalmente para mulheres, porque você é visto assim, tá, mas você é a dona? É, eu sou a dona. É surreal a gente falar É, disso hoje em dia, não é? também Mas ainda tem. beirando 2023 e assim, mas você está tocando sozinha? Você não tem um sócio? Você não tem um médico? Não, não tenho. Você enfrentar essas coisas, eu acho que às vezes é o mais difícil, assim, sabe? Empreender sendo mulher, né? Empreender já é difícil, e sendo mulher fica É, mais difícil, e se é, você não tiver noção da área que você vai atuar, mais difícil ainda, fica quase impossível, né? Então a é. gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? Uhum, sim. Ter pelo menos E uma noção, até para a gente poder delegar. Estou eu acho errada? que não, com certeza, com certeza. E eu acho que as pessoas cobram muito, você tem que ter um trabalho triplo, né, porque a mulher acaba sendo cobrada a casa, os filhos, o o É verdade, trabalho, e você é tem que ser verdade. excelente em tudo. Então, se já é difícil, você tendo um trabalho ali, vou dizer CLT, que você tem hora para entrar e hora para sair, você sendo dono, você acorda e dorme pensando no seu negócio, e tem que ser assim, né. Sim. Você tem que ter essa dedicação. Então, se fosse para eu dar um conselho, eu acho que eu diria, se você quer ter paz, empreender talvez seja complicado para você, porque exige dedicação, uma dedicação constante, sabe. Quantas horas por dia você trabalha, Alice? Olha, Em média? oficialmente 9, 10 horas, assim, porque eu normalmente entro antes do horário, né, antes de começar para organizar, tem os atendimentos da Pescendoro, os atendimentos do meu consultório, então eu acho que de 8 a 10 horas por dia. Mas, às vezes, a gente tem até que se controlar, porque eu penso o dia todo, né, eu acho que é inevitável. Quando a gente quer que dê certo e quando a gente ama o que faz, fica estampado no rosto e você acaba só falando sobre isso e Exatamente. Fica até chato para as pessoas, né? A gente quer ficar emanando isso. falando o tempo É. todo, porque é gostoso, porque dá uma sensação boa. Eu me sinto assim, me sinto assim. E E é engraçado, porque você vai falando e as pessoas olham e falam: "Nossa, você ama o que você faz". mas fica claro, a gente percebe, A né? gente está tanto trabalhando tanto tempo da nossa vida, se a gente não está fazendo algo que a gente ama, né, que nos dê prazer, não é esforço trabalhar 10 horas, sabe, 8, 10 horas. Então, É verdade. Você tem outros empreendimentos? Não.
Não, atualmente é o consultório e a franquia da Peça Indoor. Então, eu faço atendimentos na Peça Indoor, esporádicos praticamente, quando há necessidade. Os meus funcionários trabalham, pra Peça Indoor, né, são meus funcionários, mas eles fazem os atendimentos das palmilhas da Peça Indoor hoje. Eu fico na parte administrativa e no meu consultório, então eu faço o complementar, eu faço a reabilitação ligada ao uso das palmilhas. É como se a palmilha fosse o dever de casa, né. A pessoa ela fica com a palmilha durante o dia, ali educando a postura, melhorando o andar dela, e ela vem fazer a parte de reabilitação comigo, para fortalecer, para alongar, fora, né, às vezes até para diminuir a dor, então alguma coisa relacionada à analgesia, então eu Agora, uma acabo curiosidade intercalando. minha: Sim, criança também usa Pessendor? com certeza. Ah, E é? para as Porque é uma crianças palmilha ortopédica, não é que você sim, falou? sim, sim. E, então ela tem uma função de prótese. Não exatamente. A palmilha, ela é uma órtese plantar, mas ela é uma órtese de reeducação, de posicionamento. É diferente daquelas órteses que crianças com problemas neurológicos utilizam, que elas são órteses de posicionamento. Então, por exemplo, quando tem uma alteração, do tônus muscular, né, da atividade do músculo, você precisa utilizar essas órteses para manter no posicionamento neutro, no posicionamento normal. A Mas isso uma vai ser por um tempo delimitado ou não? Vai ter que usar? No caso das crianças com problemas neurológicos, elas usam essas órteses para o resto da vida, que são órteses para que a criança não tenha uma atrofia, ou que uma órtese que faça com que ela fique num posicionamento melhor, é mais estático. Uma palmilha, ela já tem uma função dinâmica, então ela auxilia até a pessoa a ficar, numa determinada posição, mas ela é muito mais dinâmica, por isso que a gente faz a análise do andar dela, que é para que a palmilha auxilie o movimento e distribua as pressões do pé, o quanto de peso ela faz em cada área. Então, a palmilha ela é flexível, uma órtese, da parte da fisioterapia mesmo, ela é rígida, né, são aquelas órteses, eh, De outro material, né? isso, com um material diferente. Palmilhas existem muitas, né, as pessoas confundem muito: "Ai, o médico me receitou uma calcanheira". Então, a calcanheira, ela é muito mais para conforto, ela é para elevar só o calcanhar, e mesmo assim ela é só macia. A função da palmilha ortopédica, ela já é a pessoa melhorar o movimento do andar dela, já é diminuir uma sobrecarga que acontece, porque as doenças estão relacionadas à má distribuição do peso do corpo. Sim. Então, é importante redistribuir. E voltando no que eu tinha dito sobre o corpo ser uma máquina, se a gente for parar para pensar, a dor, ela é o alerta do nosso corpo, né? Com certeza. Toda dor, ela tem um motivo, a máquina está pedindo socorro. Ela tem uma função, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, o corpo, ele é uma máquina perfeita e ele se adapta às coisas. Então, às vezes, você, estar com uma unha encravada e você não, fazer nada com isso, vai fazer com que mude a maneira de você andar, porque quando você pisa naquela área, é o peso do seu corpo todo, né. E Exatamente, vai doer. exatamente. Então você vai mudar o jeito de você pisar, e isso vai causar uma consequência em outra região. E é aí que vem os problemas, essas adaptações, né, que vão sendo criadas. Então vale lembrar que a criança dá para corrigir, mas o Sim, adulto é só para alinhar. isso. O adulto, a gente, tem
dentro da medicina, a gente tem um termo que, agora eu não vou lembrar exatamente o nome do termo, mas é que assim, o corpo, ele aprende, ele tem um aprendizado motor. Então, se eu dou um determinado estímulo, o corpo, ele aprende aquele estímulo. Então, se eu faço um posicionamento por um determinado período, o corpo ele vai se acostumar com esse posicionamento. Se eu tirar o estímulo, ele ainda vai se manter naquele posicionamento. E isso está relacionado à atividade muscular e também à atividade dos tendões, e eu consigo doutrinar, de uma certa forma, o movimento que acontece. Na criança, como a gente não tem ainda todas as articulações formadas, eu consigo fazer o estímulo e para que consolide as articulações no posicionamento correto. O adulto, eu Você está posiciono. falando de criança com que idade? A gente começa a colocar palmilha depois dos 3 anos e coloca até mais ou menos uns 15, 16, porque é o período de formação do arco. Mas para você colocar, por exemplo, uma palmilha numa criança com 3 anos, ela tem que ter, algumas características específicas. Não é só porque a criança tem aparentemente um pezinho chato que a gente vai colocar uma palmilha. A gente tem que avaliar como é que está o alinhamento dos joelhos dela, como que é o posicionamento do quadril, porque às vezes você estimulando a criança a andar, fazer exercício literalmente, andar em diferentes terrenos, você já consegue estimular esse arco. E estimulando o arco, talvez a palmilha não ajude. Antes se colocava a botinha. Sim, Hoje eu usei essa botinha, bem pesada, por sinal. E hoje a gente coloca a palmilha em determinados casos. Para algumas crianças, tem a questão da pisada e outras já tem a questão da formação do arco mesmo. Então, a gente faz essa diferenciação também quando constrói a palmilha. Isso vem com prescrição médica ou a pessoa vai direto lá e faz a avaliação? Olha, acontece os 2 casos. Eu tenho médicos que já me mandam direto a prescrição, e eu tenho, também casos onde a pessoa vem nos procurar, a gente faz a avaliação da pisada e do formato do pé e manda para o médico. E aí o médico acaba orientando. O que eu tento é sempre ter uma proximidade com o médico, né, com o pediatra ou com o ortopedista dessa criança, para que a gente faça um tratamento em conjunto. Porque a gente pega muitos casos de crianças que andam na ponta do pé, Ah, tá. que está relacionado ao encurtamento, da musculatura da panturrilha. Então, nossa, muitos casos de crianças na ponta do pé. Entendi, entendi. Porque o arco longitudinal, ele acaba se evidenciando lá por 6, 7 anos, né? Sim, sim, mas você já por isso que eu falei das outras características, né, Ah, de entendi. você levar em consideração como é que está o joelho, é uma criança que cai muito, como que é a base dela? Ela anda com a base mais aberta? Então tudo isso a gente leva em consideração para fazer a palmilha, né, para entrar com palmilha ou não. Às vezes eu avalio, e falo para a pessoa: "Olha, eu acho que você devia fazer exames de imagem mais profundos, por exemplo, um raio-x, um ultrassom, ou também a questão de dor. Se é uma criança que tem o pé chato e não tem dor, não necessariamente a gente precisa entrar com a palmilha. A dor é um fator determinante, porque a criança, muitas vezes, ela não sabe expressar a dor. Sim. Ou ela vai falar para a mãe: "Ai, mãe, ai, eu chego em casa, tiro o sapato". Sabe, a primeira coisa que faz é ficar descalço, porque é mais confortável. Ou: "Ai, mãe, eu tô cansado". Ai, anda num pouquinho no shopping, 10, 15 minutos, já quer sentar.
Então a mãe costuma falar bastante para mim assim: "Ai, nossa, uma criança cansada, ele não gosta de ficar de sapato. Ele vai correr, parece que ele é estabanado, um joelho bate no outro". Então essas características mostram que ele está com alguma dificuldade no andar, né, na marcha Sim, normal. sim. Voltando ao que eu te falei no começo da nossa conversa, os pés só são um sintoma do que está acontecendo para cima, né? Com certeza, Né? Isso com é fato. certeza. Quando tem paciente que chega no consultório e fala assim: Nossa, eu tô com esse calo aí, mas ele. Nossa, eu nunca tive um calo aí. E é engraçado, porque ele acha que É. o calo veio do nada, entendeu? Que Ele não não é percebe que é algo do cotidiano, né. exatamente, que são outros fatores e aquele calo é só um sintoma. Sim. É muito. Essa parte de conscientizar as pessoas é muito difícil. Não, e a questão do sapato também, às vezes a gente analisa o sapato da pessoa quando faz a avaliação, e eu pego o sapato e eu falo para a pessoa: "Você percebeu que o seu sapato está rachado na parte de baixo?", né, às vezes o sapato ele tá velho e a pessoa não percebeu que ele está desgastado a ponto de não dar mais estabilidade, é o próprio calçado que está provocando a pessoa a ter entorse. É, Sabe, ele não percebe. Ou às vezes, sapatilhas muito baixas, rasteirinhas, né, você vê as calçadas, em geral, são muito irregulares, não tem sim. proteção nenhuma, a E pessoa esse tipo de desenvolve calçado é um por calçado para você usar de vez em quando. No dia a exato. dia não é impossível. Rasteirinha com sola totalmente de couro rígida. Isso é um É, veneno, ela é é. bonitinha, fica lindo no nosso É a pé. estética que eu falei, né. Aí dá uma dor no calcânio e as Exato. pessoas não sabem por que ficam com a fascite plantar. E a primeira coisa que o médico fala é: "Você não pode mais usar rasteirinha". Só que ele não explica exatamente o que acontece. É só É, assim: "Ah, você não pode mais usar rasteirinha". Aí a pessoa começa a usar só plataforma. é, é isso E mesmo. e aí ela fala para mim: "Ah, mas a dor não passou". Então, não passou porque não era uma questão só de você levantar, você tem que prestar atenção na estrutura do calçado, né. Eu costumo dizer que antigamente, quando as pessoas faziam sapatos com sapateiro, e não compravam os sapatos que são feitos hoje para durar pouco, né, muito Sim, plástico injetado, que as pessoas não tinham tantas dores. E olha que as mulheres usavam saltos, né, e elas não tinham tanta dor, porque a estrutura do calçado ajudava você a distribuir o peso. Hoje não. é. E os sapatos que tem marcas aí, que eu não vou citar, que o sapato é lindo, mas machuca muito o pé. É. Machuca muito, E olha, né? isso sobre sapatos eu acho que valeria a pena uma outra conversa, porque tem muito pano para manga. É, Eh, e também o sapato não precisa ser feio para ser confortável, né? Porque não, não, tem essas duas vertentes, não tem, Alice? Porque o tem. sapato para ele ser legal e confortável, ele é feio. E a gente não Ai, quer usar o sapato feio, a gente quer usar um sapato bonito. o problema é que quando a gente fala em algo mais ortopédico, ele tem mais ou menos uma característica, ele não vai ser bico fino, ele não vai ter salto fino, então, ele precisa ser com mais arredondado, mais quadrado, ele não vai ter muita inclinação do salto em relação à parte da frente. Sim, Então, tem muitas características. O material dele vai dar estabilidade, não vai ser um calçado com tirinhas finas, porque isso causa instabilidade. O que me sim. preocupa é que, assim, algumas empresas de calçadistas, elas fazem uma propaganda que dá a entender que o sapato vai resolver uma dor que a pessoa tenha. Então, a gente vê hoje propagandas como sapato para joanete, É, sapato para esporão de calcânio, e nossa, assim, você tocou num ponto, por isso que eu né? falei que isso dá para a gente conversar outro dia, porque vai ser Exatamente. tem Tem um assunto. professor da minha faculdade que fala assim: o que é para todo mundo não é para ninguém.
Esse É, monte de dispositivo que você compra em qualquer lugar, se é para gente, todo mundo, não é para ninguém, né? eu não A sei menos se que seja uma coisa você muito pequena, muito boba, mas não dá para você comprar uma palmilha universal e ela é. servir para você. É o que eu falei sobre a calcanheira de silicone, que assim, em algumas situações ela se aplica, mas ela é algo assim, para muito mais para conforto do que para uma questão ortopédica mesmo, porque tem que ser analisado o indivíduo, né? É importante você ver cada pessoa, analisar o pé direito, o pé esquerdo, qual é a necessidade e principalmente acompanhar isso. Não você tem que fazer, depois de um tempo, refazer o teste para comparar, para ver a diferença. É impressionante, né? Mas é muito gostoso trabalhar com isso. É muito gostoso Com certeza. ver a satisfação da outra pessoa, né? É gratificante. Eu tenho Não é? casos em que a pessoa tinha feridas, diabéticas que o médico pensava em amputar, e a gente colocou uma palmilha e essa pessoa, além da ferida ter fechado, ela não ela consegue andar melhor, ela tem mais conforto para andar. Ela tem conforto, ela restabelece a Equilíbrio. autonomia dela, né? E para de atuar nos pontos de pressão onde abrir a lesão. Ou, tratar com medicamentos apenas aquela dor, né, que é o sinal do nosso corpo que a gente falou. Em vez de Sim, você atacar a dor, ataca a causa do problema. Então, por que que a unha está encravando, sabe? exatamente. O que está causando? Eu não posso ir lá simplesmente só, ir cortando, lixando aquela unha. Não, eu E não preciso entender fazer. por que que aquilo está Por acontecendo, que que né? acontece? Qual é o problema do meu pé para que a minha unha encrave? Porque isso não é da anatomia normal. E isso vale para tudo, vale para calos, vale para alguma micose que a pessoa tenha no pé. Eu acho que isso vale para tudo. Sim, vale para tudo mesmo. Me diz uma coisa, Alice, você tem algum projeto social? Nesse momento, não. Entendi. Tem ideia? Já pensou em fazer isso? Ah, Alguma coisa? Já passou pela tua cabeça? Já teve algum sonho que você deixou parado? não, não. Assim, não, na parte social, não, não, Não? não. Gostaria de fazer? Ah, Já pensou sim, sim. nisso? Então, nunca pensei. Nunca É. pensei sobre Porque isso. você sabe que palmilhas é inacessível para muitas pessoas, né? Ah, com Assim como o certeza. podólogo também é inacessível para Sim, muitas pessoas. com certeza. Infelizmente, né? É. Mas as coisas estão mudando. Ai, Você sabe se que Deus a nossa quiser. profissão foi regulamentada, né? Agora Sim. nós temos um conselho, olha que bacana. Ai, que legal. E com Que bom. isso, embora tenha sido só no estado de São Paulo por enquanto, mas já é meio caminho andado. E com Sim. isso, talvez, em breve a gente tenha até podólogos no SUS, Ai, que maravilha, que eu por, acho que é muito importante. é É, muito importante. sim, É muito importante principalmente para evitar amputações, né? Que o nosso trabalho de conscientização para os diabéticos e observação e testes é sim. muito importante, né? Uhum, com In- certeza. Infelizmente, as pessoas, muita gente, né? Não é todo mundo, mas muita gente não sabe do trabalho do podólogo, até onde o podólogo pode ir, como que a gente atua, quais os vários nichos que o podólogo pode atuar. As pessoas Sim. não sabem. Quando elas pensam no podólogo, é quando está com a unha encravada, está com um calo ou alguma coisa do gênero. Não pensa na parte de prevenção, né, Não, nem de prevenção, nem de articulação. Quando a gente comenta alguma coisa, quando mede a pulsação lá, quando o paciente senta na cadeira, ele também acha estranho. sim. É muito engraçado, né? Mas é um trabalho de formiguinha, que nem você falou.
a gente tem que ir conscientizando a pessoa. E no SUS, a hora que o podólogo puder entrar no SUS, vai ser muito importante, porque Sim. vai diminuir a despesa do SUS, evitando amputação, né? E já é tão importante o podólogo dentro dos hospitais, né? Então, Sim, já tem feito tanta diferença. Quando estiver no SUS, nossa, com muito legal, certeza. né? Nossa, Muito muito legal legal. mesmo. Muito legal mesmo. É isso, Alice. Você gostou do nosso bate-papo? Com certeza. Eu, por mim, a gente pode pegar mais um café e continuar falando. Sim, sim, Falar é comigo mesmo. tem mais assunto por aí. A gente marca um outro dia e fala sobre um outro tema, Ai, com certeza. Eu né? agradeço muito o convite, eu espero que seja um sucesso, acho que já é um sucesso, e sempre que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que vai estar nos escutando, é uma mensagem de empreendedora, de empresária, e o que você quiser falar. Tá. Eu acho que o ano está começando, né? A gente está no finzinho aí de 2022, vai começar 2023. E se você tem um sonho, não desista dele, sabe? Não vai ser fácil. Tem várias coisas que vão tentar te testar, literalmente. Mas assim, se é a tua vontade, lute por isso, sabe? Faça acontecer. Então, é muito importante que você faça o que você ame. E se você faz o que você ama, vai dar certo. Acredita que vai dar certo. Empreender não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena quando você está realizando um sonho, quando você faz o que você ama. E é isso. Obrigada, Alice. Agora Imagina. deixa as suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar. Ó, vocês podem me encontrar no Instagram do ATC Físio, A de Alice, T de Terçariol, que é meu sobrenome, e C de Correia, meu último sobrenome. Ou você pode procurar mais sobre a Pé Sem Dor no Pé Sem Dor Brasil, ou o nosso site é www.pessemdor.com.br. Muito obrigada, Alice. Adorei conversar com você. Eu também. Você explicou muito bem. Eu acho que as pessoas entenderam a necessidade de estar com os pés em ordem em todos os sentidos, né? Com a sua saúde em ordem de um modo geral, né? Sim, E ser sim, mais preventivo do que cuidar da saúde e não da doença, né? sim, com certeza, com certeza. Alice, obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. Bom final de ano para você. Igualmente para você também. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.